Olá, queridos amigos e amigas da Igreja Adventista de Albufeira. Hoje vamos dar continuidade à nossa Semana de Oração Jovem de uma forma um pouco diferente da habitual. Graças às novas tecnologias temos esta oportunidade de continuarmos essa semana, estarmos juntos. Realmente eu confesso que às vezes também não é muito fácil nós termos uma sequência, apesar que é sempre bom estarmos na igreja, mas vocês conseguem nesse momento estar nos assistindo. Penso que vai ser muito bom dar continuidade aos temas que nós temos estudado até aqui. Para relembrarmos um pouquinho então daquilo que já foi falado, nós tivemos a oportunidade de no sábado falar sobre as Sagradas Escrituras, sola Escritura, na qual Martinho Lutero encontrou na Bíblia informações importantes para a sua vida, na qual mudou completamente não só a forma como ele via Deus, mas como o mundo passou a ver a Deus após as suas descobertas na Palavra de Deus. Ontem tivemos a oportunidade então de continuar o estudo, falar sobre uma outra grande descoberta de Martinho Lutero, que dentro da Bíblia descobriu a graça, onde ele encontrou paz para a sua vida, onde ele encontrou conforto e esperança através da salvação pela fé em Jesus Cristo. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo, o nosso tema, na experiência deste grande homem e que deixou para nós um grande legado, que foi Martinho Lutero. O tema de hoje ele fala como Lutero encontrou Cristo. E uma das coisas que naquela época acontecia, às vezes até hoje acontece também, como nós já havíamos referido, a igreja era uma igreja onde acontecia muita rotina, em vários aspectos da igreja. E num dos aspectos que talvez isso era mais evidente, era no aspecto da oração. Sabemos que a oração ela é uma parte fundamental, um aspecto fundamental da nossa experiência cristã, um pilar, vamos dizer assim, da nossa relação com Deus. Mas na Idade Média, e ainda, infelizmente, às vezes, hoje em dia, em alguns lugares, a oração não passava de ser textos decorados, palavras decoradas, o que tornava a experiência cristã, portanto, bastante repetitiva, às vezes entediante, e que não contribuía muito para aumentar a fé das pessoas. E Martinho Lutero, ele tinha essa experiência e nos mosteiros ele era muitas vezes estimulado a orar em grupo. Obviamente que essas orações eram orações repetitivas, mas que depois, posteriormente, essas orações com o seu grupo de monges acabou por estimulá-lo e ajudá-lo a manter uma vida de oração. E se há uma coisa que nós podemos dizer que Martinho Lutero é que ele realmente foi um homem de oração. Para ele, a oração era uma forma, uma oportunidade de estar com Deus. E ele descobriu que no grande desafio, na grande tarefa que ele tinha, ele precisava de orar. Ele precisava muito da oração. Bom, imaginemos só o grande desafio que ele tinha. Aquele homem levantou-se contra a organização mais poderosa da época, praticamente quase que sozinho. Desafiou algo que poucos tinham ousadia de desafiar. E aqueles que desafiavam, portanto, não ficavam para contar a história. E ele precisou de muita coragem, precisou de muita sabedoria e de certeza que muitas dessas características ele encontrou na sua relação com Deus através da oração. Vemos que, portanto, nós ontem, no sábado e ontem, referimos sobre a questão do nosso retábulo e hoje novamente vamos falar um pouco sobre ele, desse retábulo. Um dos aspectos desse retábulo era que naquela parte de baixo que nós vimos, onde as pessoas estavam na igreja, Martinho Lutero estava a pregar e a figura da cruz de Cristo estava ao centro. Veja que curioso. Quando olhamos na peça como um todo, nós vamos ver que a imagem de Cristo com os braços abertos sustenta
todas as outras práticas cristãs. Ou, vamos dizer assim, sustenta a própria igreja. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a parte de cima, a parte central. Mas hoje vai ser importante vermos então que Jesus, com os braços abertos, ele dá o suporte a toda a igreja. E era ali que Lutero reconhecia então a grande importância da oração pública. Em 1522, Lutero publicou um livro que teve um grande entusiasmo e muitas pessoas procuraram, teve muitas edições desse livro e foi amplamente distribuído, um livro que falava sobre oração. Esse livro ele ofereceu a um amigo chamado Peter e o seu nome era Uma Forma Simples de Orar. Como orar? Então ele disse assim para o seu amigo: querido mestre Peter, eu irei dizer-te o melhor que conseguir, o que faço pessoalmente quando oro, e o que o Senhor te conceda a todos os outros, fazê-lo melhor do que eu. Esse era um grande intuito, não só de ele ser um grande homem de oração, mas também de ensinar as pessoas a orarem e desenvolver esta relação de oração com Deus. Nesse livro ele diz assim: é bom que a oração seja a primeira atividade da manhã e a última da noite. Guarda-te cuidadosamente contra esses pensamentos falsos e enganosos que dizem: espera um pouco, irei orar daqui 1 hora. Primeiro tenho que resolver isto ou aquilo. Tais pensamentos irão desviar-te da oração para que outros assuntos que prendem e envolvem tanto atenção que acabarás por não orar nesse dia. Existem alguns livros que falam sobre técnicas de oração. Colocam capítulos, colocam esquemas, programas, maneiras diferentes de se orar. Martinho Lutero tinha um método e aparentemente não era muito complicado. O método de Martinho Lutero orar, portanto, o que ele fazia, a primeira coisa que ele fazia ao orar era abrir a Bíblia e ele procurava textos bíblicos, capítulos da Bíblia, procurava às vezes os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso e muitas vezes falava com Deus em cima desses textos. Meditava, falava, procurava lições nesses textos. E então esta era a forma que ele iniciava as suas orações. Porque para Martinho Lutero a oração não era algo que saía para o acaso. Não era simplesmente deixar que a mente vagueasse e falasse sobre diversos temas. Não, ele tinha um programa, uma sequência que o ajudava muito. Então, após abrir a Bíblia e após meditar sobre os textos bíblicos, Lutero ficava um tempo em silêncio e deixava que o Espírito Santo pudesse falar ao seu coração. Também queria ele ouvir a voz de Deus. E então, após isso, ele seguia alguns passos. E esses passos são: primeiro, aquilo que ele havia lido, o que Deus queria dizer para ele com esses textos bíblicos. Qual seria a aplicação daquilo que ele leu? Como que ele poderia tornar prático? Então, aquilo ele demorava mais algum tempo pensando sobre isso. O segundo ponto era: o que eu devo fazer para agradecer a Deus? Esse é um aspecto que nós talvez não tenhamos tanta facilidade, agradecer. E nós, seres humanos, precisamos aprender um pouco mais a partilhar a gratidão. Agradecer porque nós somos cercados de pessoas que não conseguimos viver isoladamente e temos que agradecer, porque não vivemos isolados, não somos ilhas e precisamos das outras pessoas, mas principalmente precisamos de Deus. Portanto, eu não conseguia nem enumerar o número de situações, o número de coisas que nesse momento Deus precisa com suas mãos estar a segurar, estar a controlar para que nós pudéssemos ter a vida e estarmos aqui. Então, nesse sentido, quantas e quantas coisas nós teríamos para agradecer a Deus? Já experimentou fazer uma lista de gratidão? Quantas folhas será que nós precisaríamos?
Veja que são muitos aspectos que teríamos para agradecer a Deus. Logo após isso, Lutero pensava no que eu preciso pedir perdão. O que será que é necessário corrigir e pedir ajuda para Deus, para não voltar a repetir? Então Lutero também estava preocupado em pedir perdão pelas suas faltas, pelos seus erros ao Senhor. E por fim, conseguem imaginar o que faltou nesse aspecto da oração? Faltou, portanto, o pedir. Ele deixava para a última parte. Mas também não se acanhem, porque pedir também faz parte da oração e é bíblico. E também devemos pedir, e Deus quer que nós peçamos. Mas claro que a oração não é só pedir. Se a oração fosse só pedir, sabemos que seria algo incompleto. E por isso, esses são os aspectos que Martinho Lutero muitas vezes fazia em oração. Hoje em dia nós temos a vida muito atarefada, né? Temos a vida bastante corrida. Já nossas crianças já começam por elas, a escola, as responsabilidades que nós adultos temos. Lutero foi um homem de oração. E uma das coisas que ele nos ensinou é que ele gastava muito tempo em oração. Mas óbvio, quando ele tinha problemas, ele tinha muitas coisas para resolver, ele gastava mais tempo ainda. Olhem as palavras que ele nos diz aqui. Tenho muito para fazer hoje, por isso preciso de orar muito. Eu tenho tanto para fazer que irei passar as primeiras 3 horas em oração, de forma a conseguir tudo terminado. No segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, nos diz o seguinte: se meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Este é o intuito de Deus para nossas vidas, que possamos ser homens e mulheres de oração, que possamos nos agarrar mais a Deus em oração. Talvez, muitas vezes, a oração seja um pouco contrária à nossa natureza. Nos sentimos, às vezes, desconfortáveis, não sabemos o que falar ou o que dizer, mas, de alguma forma, homens no passado mostraram que realmente a oração traz grandes benefícios e é algo fundamental para a nossa fé. A irmã White nos diz o seguinte no livro Caminho a Cristo, página 93. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis e pecaminosos mortais que somos, sentir a necessidade de fervente e constante oração. Realmente, que possamos aprender com esses bons exemplos, que a nossa vida possa ser motivada pela necessidade, pela vontade de orar. A oração, ela realmente tem um poder tremendo e é a forma que Deus deixou para que de alguma forma nós continuássemos a nos comunicar com Ele, apesar do pecado ter criado uma barreira tão grande entre Deus e a humanidade. Meu desejo é que o seu povo possa realmente orar mais e que possamos depender mais de Deus a cada dia e assim cumprirmos a missão que o Senhor tem para nós. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Reconheço, Senhor, que muitas vezes somos muito econômicos em nossas orações. Não temos gastado o tempo necessário para falar contigo. Temos muitas vezes pedido muitas coisas, mas esquecemos-nos de agradecer, esquecemos-nos, Senhor, de meditar sobre Tua Palavra e aprender aquilo que Tu queres dizer para nós. Muitas vezes esquecemos de pedir perdão pelas nossas faltas. Por isso, Senhor, humildemente nesse momento reconhecemos nossas limitações e Te pedimos a motivação necessária para descobrirmos a alegria que é podermos falar mais e mais contigo. Podemos usufruir desta bênção tão grande que é a oração
E assim, Senhor, fazer com que a Tua Igreja, fazer com que o Teu povo seja um povo dependente de Ti, um povo que mostre ao mundo as mudanças que é capaz de fazer na nossa vida e a forma abençoada como queres conduzir a cada um de nós. Abençoe, Senhor, a todos neste momento que estão a ver, que estão nesse momento a ouvir esta mensagem. É o meu desejo e pedido em nome de Jesus. Amém.